Eu trouxe aqui hoje o livro do Hang Dae, tá? Ele é o volume 8 de 2016, tá? Lá no capítulo 59, ele vai nos falar de produtos biofarmacêuticos e terapia gênica, tá? Página 1642. Então, ali, né, produtos biofarmacêuticos e terapia gênica. A terapia gênica, ele começa lá na página 1650. Ó, terapia gênica, oferta de genes, tá? E ele, no início, ele começa falando que a transferência dos ácidos nucleicos recombinantes para as células-alvo, exemplo especial de problema de distribuição do fármaco, é crítica para o sucesso do tratamento com genes. Qual é o maior problema da terapia gênica? É justamente aquele sistema de entrega conseguir levar o gene para o interior do núcleo da célula, ou levar esse material nucleico para o interior do citoplasma da célula. Vai depender de qual material que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se for um DNA, ele vai ter que ir para o núcleo, porque ele vai ter que sofrer o processo de transcrição e depois, posteriormente, o processo de tradução no citoplasma. Se for um RNA, ele pode ir até o citoplasma, porque ele só precisa fazer o processo de tradução, né? O processo de transcrição é o DNA formar o RNA mensageiro e o processo de tradução é o RNA mensageiro formar a proteína, tá? Então, o processo de transcrição é no núcleo, forma-se o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele é então levado para o citoplasma da célula e sofre então o processo de tradução, que é a formação da proteína, tá? E o que começa logo em seguidinho aqui, depois que ele fala da oferta de genes, ele dá o primeiro exemplo, que são os vetores virais, tá? Então, vetores virais são terapia gênica, né? Hoje em dia nós temos um exemplo de vetor viral que está sendo utilizado, que é o Chadox 01. Depois eu vou mostrar para vocês os medicamentos que utilizam esse vetor, tá? Então, falando só um pouquinho ali dos vetores, né? Muitas das estratégias atuais de entrega de genes pretendem aproveitar a capacidade dos vírus em subverter a maquinaria de transcrição das células que infectam e a sua habilidade, em alguns casos, para se fundirem com o genoma do hospedeiro, tá? No caso do adenovírus, que o Chadox ele é um adenovírus, tá? Ele não faz isso, ele não se funde com o genoma. Aí depois ele começa explicando, e aí ele fala um pouquinho dos adenovírus, ó. Então ali, adenovírus, tá? Os vetores adenovirais são populares por causa da grande expressão transgênica que pode ser alcançada. Eles transferem os genes para o núcleo da célula hospedeira, mas, ao contrário dos retrovírus, não são inseridos no genoma do hospedeiro, tá? Depois ele traz mais algumas informações sobre, mais lá embaixo. Ó, os adenovírus são geneticamente modificados para evitar a replicação e acomodar o transgene terapêutico. Eles transferem genes para o núcleo, mas não para o genoma da célula hospedeira. Os problemas incluem intensa resposta imunológica do hospedeiro, inflamação, né? E expressão de curta duração. O tratamento não pode ser repetido por causa dos anticorpos neutralizantes. Por que o tratamento não deveria ser repetido? Porque o que acontece? Os vetores, eles não deveriam ser antigênicos, tá? Eles não poderiam ser antigênicos. Mas é muito difícil tu encontrar um vírus que não tem nenhuma proteína antigênica, né? Então, há ali uma possibilidade dele ser antigênico, ou seja, dele produzir, dele fazer com que as nossas células produzam anticorpos contra eles, contra os vetores. E aí nós temos dois problemas. Se a nossa célula consegue produzir anticorpos contra o vetor, ela destrói o vetor, e aí o vetor não consegue fazer o seu papel, que é nada menos que entregar lá o material genético, né? Ele não vai conseguir, ele vai ser destruído. E outro, se tu tiver a segunda inoculação e já tem os anticorpos contra, digamos, o Chadox,
pode ter ali uma ligação antígeno-anticorpo, né? Causando reação inflamatória. Depois, com relação à segurança, tá? Vetores virais, 2 pontos ali, ó. Podem adquirir virulência durante o uso. Contém proteínas virais que podem ser imunogênicas, tá? Que foi o que a gente comentou. Podem desencadear respostas inflamatórias e podem danificar o genoma do hospedeiro e interferir no ciclo celular, provocando malignidade. Tá bem? Isso tá no livro, tá? Tá escrito aqui. Então, essa é a Vaxzevria, né, da AstraZeneca. E ali onde está na parte assinalada, cada dose de 0,5 ml contém 5 vezes 10 na 10 partículas virais do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé deficiente em replicação, que é o Shadox 01. Tá? Tem uma outra, que é aquela fabricada pela Fiocruz, que também é o Shadox, tá? Tá, e a da Pfizer? A da Pfizer, ela não é um vetor, ela é uma nanopartícula, como tá ali, como consta na parte grifada, tá? Ela é uma nanopartícula. E essa nanopartícula, ela leva o RNA mensageiro, que foi aquilo que eu expliquei lá no início do videozinho. O RNA mensageiro, ele é depois, ele sofre processo de tradução e forma a proteína, né? Mas ambas, tanto o vetor viral leva o gene, quanto a da Pfizer, né, no caso, que é essa nanopartícula, leva o RNA mensageiro. Ambos são nucleotídeos, né? Então, não tem... São sequências de nucleotídeos. O que é um DNA? Uma sequência de nucleotídeo. O que é um RNA mensageiro? É uma sequência de nucleotídeo. Né? O que é uma proteína? É uma sequência de resíduos de aminoácidos. Né? Então, não adianta. Tanto os vetores quanto essa nanopartícula, eles estão fazendo o quê? Estão levando, né? Os vetores levam o gene e essa nanopartícula leva o RNA mensageiro. Tanto o gene quanto o RNA mensageiro vai levar à formação da proteína spike, que é verdadeiramente a substância antigênica, né? Então, a substância antigênica, ela não está no frasco, ela é produzida na célula. E aí, essa substância antigênica, que é a proteína spike, é apresentada, né, para as nossas células de defesa, levando assim a produção dos anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2. Bom, então, era isso. Para quem nunca leu um livro de farmacologia, né, são conceitos bem básicos. Né? Qualquer pessoa que entende um pouquinho de farmacologia sabe disso aí, tá bem? Espero ter contribuído.